Boa tarde, meus irmãos. Que a graça do Pai esteja sendo com cada um de vocês. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde. E hoje a gente vai fechar o que a gente começou a estudar na última live. A gente tinha falado sobre o grande eu sou. E a gente vai entender quem é o grande eu sou no Novo Testamento. Aí vamos entender um pouco melhor fazendo uma breve recapitulação. Abre a sua Bíblia em Êxodo, ali onde Deus aparece para Moisés, e Moisés pergunta: olha, quando eu chegar em Israel e disser que o Deus dos pais me mandou até eles, eles vão perguntar quem é esse Deus. O que eu vou dizer? Aí o Senhor, ele se apresenta dizendo da seguinte maneira. Observe, por favor, o capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, como é que Deus ele se apresenta? Qual é a identificação que Deus dá a si mesmo? Ele se apresenta como o grande eu sou. Como nós vimos naquele último estudo, então a gente viu aquele tetragrama YH, WH, que juntou com as vogais de Adonai, e então surgiu a expressão Jeová, o grande eu sou. É assim que Deus se apresenta, é o eterno, é o único, é o autoexistente. Aí esse Deus transcendente do Velho Testamento, ele vai se fazer carne no Novo Testamento. Então, quem é o grande eu sou no Novo Testamento? Abre, por favor, em João, capítulo 8. João, capítulo 8, Jesus vai se apresentar da seguinte maneira. Versículo 58 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, Jesus está falando sobre Abraão ter visto o dia dele. Aí o pessoal fala: peraí, você não tem nem 50 anos e você está dizendo que você viu Abraão? Quer dizer, Abraão tinha morrido mais de 2.000 anos antes. Aí Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, vocês acham que eu tenho apenas 50 anos? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz eu era. Ele não diz eu serei. Ele diz eu sou. Meus irmãos, quem é Jesus Cristo? Ele é o grande eu sou do Velho Testamento. Então, aquele Deus que aparece para Moisés e vai dizer a Moisés que era para chegar no Egito e mostrar quem é o Deus verdadeiro, quem é o único Deus, quem é o Todo-Poderoso, Deus se apresenta ali como o grande eu sou. Jesus Cristo, ele está diante dos judeus, os judeus que cresceram ouvindo sobre o grande eu sou do Velho Testamento. E aí, como é que Jesus vai se apresentar a esses judeus? Como é que Jesus vai formar os seus discípulos? Ele vai se apresentar como eu sou. Para nós, pode não parecer tão assim, identificador com o Deus do Velho Testamento, mas só para a gente perceber como é que os judeus entenderam, olha o que acontece no verso seguinte, o verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando ele fala que ele é o eu sou, imediatamente os judeus entenderam que ele estava se identificando como o Deus do Velho Testamento, como Deus Todo-Poderoso. Os judeus, eles tinham duas opções. Ou eles reconhecem, e aí o adoram, ou eles então não reconhecem e vão acusar Jesus de blasfêmia. Por isso que eles pegaram em pedra. Aqui, meus irmãos, é para a gente entender. Quem é Jesus Cristo? Ele é mais do que um bom homem. Ele é mais do que o melhor homem que já viveu. Ele é o Filho de Deus. Mas quando a gente fala o Filho de Deus, a gente está dizendo o seguinte, que ele é o Deus encarnado. Só para a gente entender como é que é necessário, é imprescindível compreendermos isso, você está no capítulo 8, olha o verso 24.
Jesus diz para os discípulos, para os judeus: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Percebe que eu sou está tudo com letra maiúscula? Não é apenas aquele verbo de ser no sentido geral, é a sua identificação pessoal. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o eterno, ele é o único, ele é o autoexistente. Meus irmãos, o Deus transcendente é Jesus Cristo. E veja, ele está dizendo que se nós não crermos nisso, nós morreremos nos nossos pecados. Por quê? Que a palavra de Cristo está acima de qualquer palavra? Porque é mais que a palavra de um homem, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por que que o sacrifício de Cristo faz toda a diferença, não apenas para perdoar, toda a diferença para transformar, toda a diferença para dar segurança e segurança eterna. Por quê? Porque o sangue derramado ali não é qualquer sangue, é o sangue do próprio Deus. Meus irmãos, entendamos isso. Jesus é o grande eu sou. João, em seu evangelho, ele vai procurar ressaltar isso desde o primeiro até o último momento que ele narra a vida de Cristo. Ele já começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João vai ressaltar desde o início. Não estou falando de um grande profeta como Moisés. Não estou falando de um grande patriarca como Abraão. Não estou falando de um anjo. Eu estou falando do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus Cristo. Ele é o grande eu sou. E, meus irmãos, vamos entender quais são as implicações disso. Em primeiro lugar, pensa bem. Qual foi o sangue que foi derramado por nós? O sangue do próprio Deus. Abre, por favor, em Atos capítulo 20. A gente vai voltar para João, mas só para ressaltar que é o sangue do próprio Deus. Atos 20, verso 28, é dito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Com qual sangue que a igreja foi comprada? Com o sangue de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele é Deus encarnado. Jesus é a manifestação visível do Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Precisamos entender isso. Porque, como ele disse em João 8, 24, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É por isso que nós cremos que Jesus faz a diferença e faz toda a diferença. Meus irmãos, meus amigos, entendamos isso. É por isso que nós entendemos que não há nada que Jesus não possa transformar, que Jesus não possa mudar. E insistindo nisso, porque precisa haver insistência acerca disso. É por isso que nós dizemos que apenas Jesus é diferente. Apenas Jesus é suficiente. Não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e apenas Jesus. Então, não é Jesus e Maria. Todo o respeito a Maria, mas não é Jesus e Maria. Esse negócio de peça à mãe que o filho obedece, não. É Jesus e apenas Jesus. Esse negócio de dizer que Maria é medianeira, não, porque Jesus é suficiente. E esse negócio de dizer tudo com Jesus, nada sem Maria, todo respeito, não é verdade. Porque Jesus é o próprio Deus. E aqui me permita dizer mais uma coisa, sem querer ofender, é por isso que nós não dizemos que Maria é mãe de Deus. Porque Deus é eterno. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Maria foi a pessoa humana pela qual Jesus, enquanto homem, adentrou nesse mundo. Temos todo o respeito a Maria. Mas olha, o especial é Jesus. Jesus que é Deus. Nós não entendemos que é Jesus e mais alguém, e nem Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus e o sábado. Porque Jesus, ele é Deus, ele sozinho é suficiente.
Não é Jesus e as boas obras. É Jesus e apenas Jesus. E ele diz: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E observe que João, para enfatizar Jesus como o grande eu sou, João vai mostrar algumas frases que Jesus fala de si. Tem uma situação das pessoas famintas, Jesus multiplica pães. As pessoas comem e as pessoas se fartam, e os pães sobram. Aí as pessoas procuram Jesus pensando nessa necessidade física. Jesus vai dizer para elas o seguinte: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a vida eterna. Aí as pessoas falam: Senhor, nos dá então desse pão, um pão que dura para a vida eterna. E aí Jesus fala: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus, ele diz: eu sou. Eu sou quem? O pão que alimenta o faminto. Tem fome na tua alma? Tem fome dentro do seu coração? Jesus é o único que pode saciar a fome da sua alma, a fome do seu coração. Ele é pão para o faminto. Uma situação no deserto, as pessoas estão indo buscar água, e elas vão buscar água longe. E aí Jesus, vendo a busca das pessoas por água, ele diz que ele é água viva, que quem beber dele jamais terá sede. Ele diz que ele é água viva, que quando a pessoa bebe, jorra no seu coração para a vida eterna. Jesus, para o faminto, ele diz: eu sou pão. Jesus, para o sedento, ele diz: eu sou água. Ele é água que mata a sede, ele é água que sacia, ele é água que refrigera, ele é água que revigora. Meu irmão, pensa bem nisso. Para o faminto, ele diz: eu sou o pão. Para o sedento, ele diz: eu sou a água. Quando Jesus, no capítulo 9, ele vê um cego de nascença, ele diz o seguinte: eu sou a luz que ilumina o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Percebe Jesus dizendo que ele é o grande eu sou? Para o faminto, eu sou pão. Para o sedento, eu sou água. Para o cego, para o que está na escuridão, eu sou luz. Jesus vai dizer: eu sou, eu sou, eu sou. Então, no capítulo 10, ele compara os discípulos como ovelhas. E aí ele diz que ele é o bom pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor. E ele fala que ele é a porta. Ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim, achará pastagens. Ele diz que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, que ele é a porta pela qual as pessoas encontram pastagens. E, meus irmãos, vai chegar o momento onde Jesus estará diante de uma situação de luto. Pessoas estarão chorando um ente querido, Lázaro, que havia morrido há 4 dias. E naquele momento, Jesus vai fazer a declaração mais forte sobre si, a declaração mais contundente. Naquele momento, ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Observe Jesus mais uma vez dizendo: eu sou. Assim como Deus se apresentou a Moisés no deserto dizendo: eu sou, Jesus está se apresentando aos judeus, se apresentando aos seus discípulos como o grande eu sou. E nesse momento, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, para pensar. Para o sedento, ele diz: eu sou água. Para o faminto, eu sou pão. Para o cego, eu sou luz. Para a ovelha, eu sou pastor. E para o enlutado, e para o morto, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta sempre a partir da nossa grande necessidade. Ele se apresenta como aquele que supre a necessidade da nossa alma, a necessidade do nosso coração. Assim como Deus, no Velho Testamento, para Moisés, ele vai se apresentar como eu sou, e ele vai dizer que é aquele que supre a nossa necessidade, é o Jeová Jireh, o Deus que provê, é o Jeová Raá, o pastor, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Assim como ele se apresenta no Velho Testamento como o eu sou a partir da necessidade do homem, ele se apresenta no Evangelho de João como eu sou a partir da necessidade do ser humano. Para o sedento, eu sou água, disse Jesus. Para o faminto, eu sou pão.
Para o cego eu sou luz, para a ovelha eu sou pastor, para o enlutado, para o morto, eu sou ressurreição, eu sou vida. Meu irmão, pensa bem nisso. Ele diz que se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se o homem não crer em Jesus Cristo como o grande eu sou, como Deus Todo-Poderoso que por ele morreu, para lhe dar a vida eterna. Se o homem não crer nisso, morrerá nos seus pecados. E aqui, meus irmãos, me permita dizer uma outra coisa. Jesus dizer que ele é a ressurreição e a vida, veja, é uma das afirmações mais contundentes que ele faz sobre si. É apenas em 3 situações que alguém pode dizer isso. Primeira, se quiser enganar. Então, se a pessoa quiser enganar, ela faz uma afirmação sobre si que não é verdadeira. A segunda, se a pessoa tiver um transtorno mental chamado megalomania, ela se acha mais do que é. Ela vai dizer que é alguém tão poderoso. Ou se quiser enganar, ou se estiver enganado, é um megalomaníaco, ou então, se realmente for quem diz ser. Para Jesus dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele não quer enganar ninguém. Ele não está se enganando. Ele verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso e ele pode dizer que é ressurreição e é vida para aquele que crê. Meus irmãos, meus amigos, entendamos. Quem é Jesus Cristo? É o grande eu sou. É o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento que se faz carne no Novo Testamento. O Evangelho de João quer anunciar isso em toda a sua narrativa. E chega então o ponto alto do Evangelho de João. Olha o capítulo 20. O capítulo 20. O ponto alto é aquele onde Tomé vai olhar para ele e vai admitir o que ele percebeu ao longo da sua convivência com Jesus. Capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele vai reconhecer Jesus não apenas como Senhor, ele vai reconhecer Jesus como Deus. Tomé, ele é judeu, ele cresceu entendendo que ninguém poderia se comparar com Deus, que Deus é único, que esse Deus está acima da sua criatura, sua criação. Mas Tomé, ele convivendo com Jesus Cristo, ele ouvindo Jesus dizer, eu sou, muitas vezes ele pode não ter entendido. Mas quando Jesus morre, e Jesus é sepultado, e as pessoas falam para Tomé que Jesus ressuscitou, Tomé fala, só se eu colocar o dedo no cravo, só se eu colocar o dedo na sua ferida. Jesus ressuscita, aparece especificamente para Tomé e fala, Tomé, põe o dedo aqui. Tomé, quando vê aquilo, Tomé então se rende, Tomé então se entrega, Tomé então reconhece e admira, adora, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo, ele não vai repreender Tomé por dizer isso. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha o verso 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus vai confirmar dizendo, olha Tomé, que bom que você creu, e mais felizes ainda serão aqueles que sem verem, crerão também. Creia, creia, creia que Jesus Cristo é mais que um bom homem, é mais que um anjo que se fez carne. Jesus Cristo é o próprio Deus Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. E meu irmão, para pensar, qual é a necessidade da sua alma? Qual a necessidade do seu coração? Ele é pão para o faminto. Está com fome? Jesus é a solução. Ele é água para o sedento. Está com sede? Ele é o grande eu sou que vai saciar a sua alma. Ele é luz para quem está em trevas. Ele é pastor para quem é ovelha. Ele é ressurreição e vida para aquele que se vê diante da morte. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Que essa palavra fortaleça a sua fé e te leve a ter uma convicção cada vez mais forte e mais viva no Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Um carinhoso abraço, meu irmão. Deus o abençoe.